Paz do Senhor a todos. Amém. Primeiramente quero agradecer aí esse convite, esse alegre convite de estar com vocês. E eu vou dizer que essa igreja é muito bonita, né? E quando eu falo igreja muito bonita, vocês são muito bonitos. Muito bom estar aqui com vocês são muito simpáticos. Eu sou de um lugar chamado Vale da Bênção. Quem conhece aqui o Vale da Bênção? Alguém conhece? Algumas pessoas conhecem. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que é o Vale da Bênção? E eu tenho que dizer assim para elas, vai ver. Que o Vale da Bênção, ele tem uma igreja, mas ele é mais do que uma igreja. O Vale da Bênção é um lugar fundado por uma agência missionária. Então, eu e minha esposa já estamos lá há 17 anos, e quando eu falo que eu moro dentro de uma agência missionária, literalmente eu moro dentro de uma agência missionária. Então, a agência Antioquia, ela tem mais de 100 missionários em mais de 20 países do mundo, e tem sido assim uma coisa muito boa, de ter esse tempo, né? Ali a gente vai crescendo muito. Lá no Vale tem um lugar muito especial chamado Centro de Oração. O Vale tem 40 anos. O Vale tem 40 anos e fez 42 anos esse ano, e há 42 anos tem oração 7 dias por semana, 24 horas por dia lá. Vem gente do Brasil inteiro e às vezes fora do Brasil para orar lá no Vale da Bênção. Então imagina assim que é um lugar muito abençoado mesmo. E ele tem uma igreja, né? Fora o trabalho missionário, fora lugar para as pessoas fazerem eventos, lá as igrejas fazerem eventos. Lá tem uma igreja e nós somos pastores lá naquela igreja. Mas independente disso, eu amo ensinar, eu amo pregar. Então eu e a minha esposa, nós viajamos muito por aí afora, ministrando a palavra de Deus. Como vocês estão vendo aqui, esses aqui são alguns livros que eu escrevi, eu queria falar rapidamente sobre eles, né? E eu queria compartilhar mesmo rápido. Eu amo ler, eu amo que o povo de Deus leia, para que o povo de Deus aprenda e cresça, né? E aí eu queria só falar rapidamente aqui, quem é casado aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus, né? Quem não é, quer ser, gente. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi, Lições de Amor. São 34 lições para casais, tirados do livro de Cantares de Salomão, a maioria, e mais 14 poemas que eu fiz para minha esposa, né? Então é um livro assim muito bom para casais. Esse aqui lancei recentemente, o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. Conta a história do povo judeu desde os dias de Abraão até os nossos dias. Esse aqui é um livro também muito interessante sobre sonhos. Quem é que tem sonhos aí? Deus fala com você em sonho? Levanta a mão aí, muita gente fala, né? Você sabia que a Bíblia tem quase 200 referências sobre sonhos, né? Quase 200 referências sobre sonhos. E às vezes as pessoas sonham e elas não sabem o que fazer, como fazer. Então esse aqui é um livro que vai explicar os sonhos numa perspectiva bíblica. O que a Bíblia nos ensina com os exemplos de sonhos que tem lá. Esse é mais um livro de Israel, o povo escolhido, verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância desse povo. Por que você, qualquer lugar que você abrir na Bíblia vai estar falando do povo judeu. Se você vai abrir um jornal, se você vai assistir uma notícia, vai falar de Israel. Por quê? A gente entender que isso faz parte do plano de Deus. Estou tentando ir rápido aqui. Agora isso aqui eu preciso falar isso com especialidade, isso aqui. Quem de vocês já recebeu visita de testemunha de Jeová na sua casa? Levanta a mão. Quem não, né? Mas a pergunta aqui é, o que vocês fizeram? Eu falo assim que o mais famoso é a menininha que vem lá, fala assim, minha mãe mandou dizer que ela não tá, essa é mais famosa. Mas como eu costumo dizer, gente, a pessoa mais fácil de você evangelizar é testemunho de Jeová. Porque você não precisa ir na casa dela, ela vem na sua. Agora, qual que é o grande problema? Ela vem na sua, mas você não sabe o que você vai falar para ela. E esse é o nosso problema. Então esse livro aqui, uma seara quase esquecida, o desafio de ver grupos religiosos como campos missionários, é um livro de estratégias para você evangelizar os grupos religiosos.
Às vezes você começa a conversar com um parente sobre o evangelho, daqui a pouco está brigando, né? Daqui a pouco tem um amigo lá na fila, daqui a pouco estão discutindo. Então esse livro aqui é um livro de estratégias para você saber evangelizar esses grupos. Mais 2 livros que assim, eu tenho palestrado, ministrado, cursos, seminários sobre isso, que é urgente. Aliás, gente, eu quero só dar um alerta aqui. Os jovens hoje, às vezes é muito bom você ir para a universidade, aprender, crescer, mas infelizmente hoje você tem um movimento de doutrinação, um movimento realmente de distorção da realidade muito forte no meio acadêmico. Então esses 2 livros aqui, Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, e esse aqui que seria um prolongamento, que é Dragão Vermelho, o marxismo à luz da Bíblia, para você entender porque você entra na universidade hoje. Escute isso aqui é a mais pura verdade. Você entra na universidade hoje, o que tem lá, muito do que está sendo feito lá, não vai ser só te ensinar aquele assunto que você vai estudar, é doutrinar a sua mente com visões de mundo anticristãs. Então você pode ir lá, mas você tem que estar plenamente preparado para isso, tá? Para ir terminando aqui, às vezes as pessoas me perguntam: quanto tempo leva para escrever um livro? E teve livro que eu escrevi em 3, 4 meses. Esse livro aqui demorou 20 anos. Por que ele demorou 20 anos? Porque são textos, são palavras que o Senhor foi me dando ao longo do tempo. E assim, esse livro pode parecer estranho, mas eu leio esse livro, tá? Mas não foi você que escreveu, mas eles são palavras que Deus me deu lá atrás, eu vou lembrando. É um livro assim que eu gostaria que todo mundo lesse. Glória a Deus, eu tenho recebido assim muitos retornos muito bons e abençoados. Então esse livro aqui é um livro assim muito bom, é mais que um devocional, embora sejam 365 mensagens, uma para cada dia. Dificilmente a pessoa consegue ler uma só mensagem, e são 42 temas da vida cristã. Então o verdadeiro discipulado vai falar de oração, vai falar do Pai, do Filho, do Espírito, da palavra, vai falar de provação, vai falar de repreensão, vai falar de decisão, vai falar de direção divina, vai falar de todos os assuntos da vida cristã. Ele começa a falar do chamado de Deus, vai até a volta de Jesus, até a eternidade. Então são 42 assuntos da vida cristã. E só tem mais um aqui que eu vou falar depois, mas esse aqui é um discipulado para casais. Então a gente usa lá no Vale há mais de 10 anos, e vários lugares do Brasil já tem usado. Então é um discipulado onde os casais, eles vão ali conversando e vão aprendendo sobre a vida de casal. Mais uma vez, quem é casado, daí levanta a mão, não, glória a Deus, amém. Agora só precisava de ajuda aqui me ajuda aqui, só para tirar isso aqui tudo. Esse aqui vai ficar. Já tem mais um livro que eu quero falar com vocês, amém. Eu quero fazer uma coisa aqui. O pastor me falou muitas vezes que vocês leem a Bíblia sentado, né? Glória a Deus. Vocês dão sentado ou em pé? Vamos ficar em pé? Eu quero que você ficasse em pé. E eu gosto assim, eu acho que uma coisa boa é quando nós glorificamos a Deus. Naquele dia, quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a glorificar a Deus. Então eu queria que a gente desse assim 3 glória a Deus bem forte. Vou contar até 3, todo mundo junto, você dá 3 glória a Deus bem forte, pode ser? 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Isso aí era um ensaio, agora o que você vai fazer agora, né? Você vai encher o seu pulmão, né? Encher o seu pulmão, e você vai dar um glória a Deus até esvaziar o seu pulmão. Vamos lá? Assim, pensa no Senhor, você está diante do trono do Senhor, e você vai encher o seu pulmão, você vai dar um glória a Deus assim, bem até esvaziar o seu pulmão. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar. Eu fico triste que eu fico dando glória a Deus. O Simão para e eu fico continuando ali. O que eu vou ler, as passagens que eu vou ler,
Uma delas até já foi lida aqui, mas nós vamos ler, vamos falar de 4 passagens. Se você quiser abrir para ler. Você já parou para pensar? Jesus, ele viveu 33 anos, depois ele teve um ministério de mais ou menos 3 anos e meio, ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele grita ali, está consumado, ele ressuscita, e ele fica 40 dias ali, e nós não sabemos todas as coisas que ele falou nesses 40 dias, nós sabemos algumas coisas que ele falou e que ele fez nesses 40 dias, mas teve um ponto, teve um assunto que todos os evangelhos, eles colocam ali, né, daquilo que Jesus falou. Então, se ele falou ressuscitado, se ele focou naquilo, é porque aquilo era importante. Então, são passagens que você sabe, que você ouve, provavelmente todo culto de missões você ouve, mas eu queria que você pensasse que aquilo era essencial, aquilo era uma coisa marcante. Primeira passagem é Mateus 28, 18, que todo mundo conhece, né? Você pode abrir, você pode marcar na sua Bíblia, você conhece. O que está escrito lá? Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele fala o quê? Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa é a narrativa de Mateus. Na narrativa de Marcos, o que Marcos vai registrar? Quando ele diz o que? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vê que a palavra todo, ela está sempre ali. Todo poder nos céus e na terra. Todos os povos, todo mundo, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em Lucas ele fala de uma maneira mais sutil ali, Lucas 24, 46, ele fala e disse ele, convinha que se cumprisse o que diz as Escrituras, que o Cristo padecesse, ressuscitasse ao terceiro dia e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, né? Em todas essas passagens vai falar isso. E a outra passagem que ela é marcante, que eu tenho certeza vocês têm ardendo no coração, que é Atos capítulo 1, versículo 8, que ele fala o quê? Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, toda a Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Eu acho isso fantástico. Vocês sabem que a gente talvez, estou falando só de crentes evangélicos, talvez já esteja chegando 1 bilhão de crentes evangélicos no mundo, tá? Até onde você pensa que não tem crente, tem crente, amém? Até lá na Coreia do Norte, onde se você for pego com a Bíblia, você vai para o campo de concentração, até lá, tem gente adorando ao Senhor. Estou lembrando aqui, eu dou aula de história da igreja, dou aula de história de missões, tem muita coisa na minha mente, né? Em 1949, o Mao Tse Tung, ele toma o poder na China, ele implanta o comunismo na China. 10 anos depois começa o que ele chama de Revolução Cultural, e aí o Mao Tse Tung, ele faz um juramento, que em 10 anos ele ia acabar com a religião lá na China, né? Então ele começa uma onda de perseguição, ele começa uma onda de prisão lá na China, ele começa a prender líder, matar líder, ele começa o terror, querer controlar a igreja. Naquela época que ele começa esse ataque, tinha 800 mil cristãos lá na China. Ele expulsa os missionários da China. Não, aqui não vai ter esse negócio de cristianismo não. Sabe quantos cristãos existem hoje na China? De 100 a 150 milhões para a glória de Deus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Glória a Deus.
Esse dia eu estava ouvindo um líder falando, que ele conversou com um líder lá de cristãos na China, tudo igreja em casa assim, e aí ele chamou assim: vocês podiam nos ajudar em missões, né? Falar com o chinês. Eu falei assim: posso. Você consegue missionários para nós? Eu falei: eu consigo. Quantos missionários você consegue para nós, para enviarmos para o mundo? Mais ou menos 1 milhão eu consigo para vocês. Porque tem chinês para chuchu, viu, gente? E aí eu fico pensando, daquele punhadinho que Jesus pega, aquele punhadinho, aqueles 11 ali, porque um já tinha desembarcado, né? Aqueles 11 ali, ele pega e dá a missão para eles, né? Dá uma missão para eles: ide, fazer discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide falar da remissão e do arrependimento em todas as nações, sejam minha testemunha em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Aquele punhadinho de pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Entenderam a mensagem? Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Deus sempre encontrou pessoas que deixaram que a palavra, que a ordem, que o mandamento dele chegasse nos seus corações, e eles se tornaram testemunhas do Senhor até os confins da terra. Glória a Deus! E aí o desejo de Deus é que toda a sua igreja, vou falar aqui, o desejo de Deus, a mensagem de Deus na palavra, é que toda a sua igreja se envolva com missões. Entendeu isso? Toda a sua igreja se envolva com missões. Diga: missões. Toda a igreja. Missões. Toda a igreja. Você entendeu agora, né? Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu gostaria de falar muitas coisas, mas o tempo vai ser sempre curto para a gente falar aquilo que a gente tem para falar. Mas eu quero que você entenda: Deus quer que toda a sua igreja se envolva com missões. E esse processo, ele é difícil, porque na nossa mente tem uns bloqueios. Você não sabe como tem bloqueio na nossa mente. Deixa eu dizer uma coisa: a obra de Deus na sua vida ainda não acabou. Ele tem transformações para fazer. Glória a Deus! Deus tem mudança para fazer na nossa mente, na nossa maneira de ver as coisas. E o desejo de Deus não é ter um punhado de pessoas que amam a missão, ou ter um punhado de pessoas que se dedicam a missões. Não, esse não é o desejo de Deus. Deus quer toda a sua igreja trabalhando em missões. E aí eu diria assim, que a primeira coisa que precisa acontecer é se apaixonar por missões. Esse pessoal que trabalha com missões, eles são apaixonados por missões, tá? E eu vou dizer assim, esse é o termo que eu gosto. Você faz uma coisa bem quando você é apaixonado. E o Senhor quer que toda a sua igreja seja apaixonada por missões. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus transforme essa igreja numa igreja apaixonada por missões. Glória a Deus! Fazer uma pergunta indiscreta aqui, mas eu vou fazer para vocês. Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Olha, levanta, eu sei, né? Eu sei. O camarada está com 5 filhos aí, disse que nunca se apaixonou, filho, é nada. Paixão é um negócio poderoso, né? Eu falo assim, né? Sei lá, a irmã se apaixonou pelo Fernando. Tem 5.000 Fernando no mundo. Todo mundo tem um monte de Fernando no mundo. Mas quando ela ouviu o nome Fernando, assim, parece que só existe um, né? Só existe aquele lá. É uma coisa muito forte no coração, né? Paixão é uma coisa muito forte no coração. E alguém já disse assim, que nada de grandioso nesse mundo foi feito sem paixão. Quando você é apaixonado por algo, quando você realmente tem paixão por algo, não tem barreira, não tem dificuldade, as pessoas podem falar o que eles quiserem. Eu vou fazer porque eu estou apaixonado por missões, amém? Então a primeira coisa é que o Espírito de Deus trabalhe e vocês sejam apaixonados por missões. Vou agora fazer aqui, é vocês e o Senhor está aqui nessa noite. Talvez você não seja, talvez você não seja apaixonado por missões, mas Deus é poderoso para mudar seu coração. Quem gostaria de se apaixonar por missões, levanta a mão, da glória a Deus. Eu dou treinamento de missões em vários lugares, e é muito engraçado eles dando testemunho, né? E aí eu lembro de uma irmã,
que ela, uma senhora, aqui é lindo demais, tem mais de 60 anos, a gente está no campo missionário dando fruto, né? Mas ela conta assim, que um dia o pastor chegou para ela e falou assim: irmão, vamos para Moçambique para fazer missões, né? Aí ela falou assim: Deus me livre, né? Está lá em Moçambique fazendo missões para a glória de Deus. E aí tem uma outra que ela foi minha aluna e ela contou assim que estava num culto de missões, e aí começaram a falar assim de missões, não sei, estou falando Moçambique hoje, mas era assunto lá, para ir para missionário Moçambique. Ela foi orar, e aí ela orou assim: Senhor, abençoa minha irmã para ir para Moçambique. Eu tenho uma irmã, né, falou assim: abençoa minha irmã para ir para Moçambique, Senhor, leva ela para lá, que ela se apaixone por missões. Bom, a irmã está no Brasil e ela está lá em Moçambique servindo ao Senhor, tá? Eu quero que o Senhor dê paixão por missões no seu coração. Eu me converti aos 16 anos, e eu lembro o livro que eu li, chamado Heróis da Fé. Heróis da Fé tem muito testemunho missionário, gente. Eu amei tanto aquele livro, essa ideia, eu estava doente quando eu li o livro, eu li o livro e fiquei curado, né? Porque ali é um livro que fala de missionários, de intercessores, de avivalistas, e eu achei que eu estava curado, porque eu fiquei tão empolgado, que eu doente, eu fui para o monte orar, fiquei mais 15 dias doente, aí tive que ficar em casa. Mas aí eu acho que eu não tinha 18 anos, eu fui numa igreja, e nessa igreja tinha um pastor apaixonado por missões. Sabe aquela, assim, todo culto eles falavam dos países, oravam pelos países. Lá tinha uma conferência missionária, e ali eu me apaixonei por missões, né? Aquele pastor era tão apaixonado por missões, que aí eu lembro que uma vez ele foi convidado, era um pastor batista, foi convidado para pregar na assembleia, e aí não podia usar barba naquela época, e aí ele, para poder falar de missões lá, ele tinha que tirar a barba, né? Ele falou: a barba, eu corto até meu braço se for falar de missões, né? Ele era apaixonado por missões, ele era tão apaixonado por missões, que muitos anos depois eu voltei lá e eu falei assim: cadê o pastor Josué? Aí a igreja falou: tiramos ele. Por que vocês tiraram ele? Ele queria vender a igreja para doar o dinheiro para missões, ele queria vender o prédio da igreja, né? Era doido por missões. O desejo do coração de Deus é que você seja apaixonado por missões, que toda vez que você ouvir a palavra missões, você dê glória a Deus, né? Toda vez que você escutar missões, o teu coração bata, mas não é assim quando está apaixonado, né? Está assim, vê a pessoa, ouve sua pessoa, seu coração bate mais forte. Tem coisas que eu sou apaixonado, eu estou lendo, quando aquela palavra aparece, aquilo me chama atenção. Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, toda vez que falar missões, o seu coração bata mais forte para o Senhor. Glória a Deus. Vou começar aqui a fazer um teste aqui, vou falar missões, vocês vão dar glória a Deus, tá? Missões! 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 Eu quero ver depois aqui, que eu vou continuar aqui, tá? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, que o Senhor nos torne, a toda a sua igreja, apaixonado por missões. Aí a segunda coisa que nós precisamos, é uma consciência missionária. Eu sou professor de história de missões. Alguém aqui já um dia já ouviu falar de um homem chamado William Carey? Levanta a mão se alguém ouviu. Provavelmente pouca gente ouviu, né? Mas vou falar assim, esse homem ele mudou a consciência da igreja. Consciência da igreja. Um dia ele estava na reunião lá da igreja dele, e ele falou assim: pastor, vamos formar um grupo para preparar pessoas, para enviar pessoas para o mundo para pregar o evangelho. Isso era o século XVIII, né? E aí sabe o que o pastor dele falou? Fica quieto aí, rapaz. Se Deus quiser salvar o mundo, Ele não precisa nem de mim nem de você. Mas glória a Deus, que aquele jovem não escutou isso. Ele foi para missões, ele ensinou missões, ele exortou missões, e a partir dele a igreja começou a falar missões. Ele mudou a consciência do mundo para missões. Antes dele, missão era um negócio assim raro, era uma igreja ou outra que se comprometia. Depois dele, todas as igrejas se comprometeram. A nossa consciência precisa mudar. Deus é poderoso para mudar o nosso coração, amém? Para fazer você entender o que é missão. Tem 3 frases que eu gosto aqui, eu quero compartilhar com vocês. Missões, agora preste atenção nisso aqui, ó. Missão não é coisa de missionário. Missão não é coisa de missionário. Missão é coisa de crente.
Missão é coisa de crente. Quem é crente aqui dá glória a Deus. Então é para você. É coisa de crente. Isso foi uma coisa que eu sempre entendi, gente. Eu me apaixonei por missões. E aquilo assim, no meu coração, isso é o que a igreja tem que fazer. E aí eu lembro de ter um pastor amigo meu que ele teve essa consciência de missões. E ele começou a se envolver com missões de uma forma tão forte, poderosa, que você nem imagina. E ele falou assim, eu não sei o que a minha igreja fazia antes da gente fazer missões. O que a gente fazia? Né? Porque ele percebeu que esse é o coração da igreja. Aí tinha curso lá no Vale, tem muito curso, aí tinha curso de missões, aí eu chamava alunos meus, vamos fazer o curso de missão. Eu falei, não, mas eu não quero ser missionário. Eu falei, filho, missão não é coisa de missionário, missão é coisa de crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, glória a Deus. Jesus te alcançou para você alcançar outros, glória a Deus. E Jesus te chamou para perto dele, para te enviar aonde ele quiser, parece que ele te chamou. Jesus transformou a sua vida para usar você para transformar a vida de outras pessoas. Segunda coisa, missão, gente, não é modismo passageiro. Igreja preta é modismo passageiro, tá? Igreja preta, daqui a pouco as igrejas estão azul, depois verde, essas coisas, cor de parede muda, né? Você sabe que tem uns hinos assim, tem uns hinos que você canta 122 vezes as estrofes, né? Não tem aquele assim, canta lá com as, né? Uma vez eu fui na igreja, estava lá um hino assim, aí tinha um verso lá, 25 vezes canta aquilo lá, eu falei, meu pai do céu, né? Mas isso aí é modismo, isso vai passar. Mas missão não é modismo não, missão é a razão de ser da igreja. Missão é a razão de ser da igreja. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Glória a Deus. Aliás, eu tenho uma das passagens bíblicas que eu mais amo. Eu falo assim, que se eu tivesse que ficar o resto da minha vida pregando, essa passagem eu pregaria, que é Gênesis 12, 1-3, para mim está tudo lá, né? Deus fala para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Há 4.000 anos o Senhor falou isso para Abraão. Nós estamos aqui 4.000 anos depois que ele falou isso para Abraão. Nós estamos aqui milhares de quilômetros da onde ele falou isso para Abraão. Esse era o propósito dele, era isso que ele queria fazer através de Abraão. E glória a Deus, porque a bênção de Abraão chegou até nós. Glória a Deus. Então eu quero que você pense que missões é a razão de ser da igreja. Aí nós cantamos, eu gosto muito desse hino aí, falando da volta de Jesus. Quem quer que Jesus venha aí? Dá glória a Deus, levanta a mão, dá glória a Deus. Nós amamos, nós desejamos a sua vinda, né? Mas Mateus 24, 14, Jesus diz, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, em todos os povos, e então virá o fim. Antes de vir o fim acontece o quê? Este evangelho vai ser pregado em todo o mundo, para todas as nações. Então o que isso significa? Eu vou falar assim, algum de vocês aqui é desse mundo ou você já foi comprado desse mundo? Amém? Deixa eu dizer, você é cidadão dos céus. Tem uma eternidade nos aguardando, glória a Deus. A Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e a voz do arcanjo, com trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos seremos transformados e vamos ao encontro do Senhor nos ares, glória a Deus. Lá é o nosso lugar. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui ainda? Se aqui não é o nosso lugar. Deus, o que nós estamos fazendo aqui? A gente não acabou a tarefa, gente. Nossa tarefa aqui não acabou ainda não. Sabe quando sua mãe fala assim para você? Enquanto você não lavar essa louça, você não vai sair, né?
Enquanto você não terminar de arrumar a casa, você não vai sair. Enquanto você não acabar a lição, você não vai sair. Enquanto nós não acabarmos de levar o seu nome para toda a terra, nós não vamos sair. Aí eu falo assim para os meus alunos dos cursos de missão: termina logo essa tarefa que eu estou querendo ir embora, que esse lugar aqui embaixo está ficando meio estranho, né? Então começam as ideias esquisitas aqui nesse mundo. Em nome de Jesus, a nossa razão de ser igreja aqui nessa terra, a nossa razão de viver aqui nesta terra, é para que o nome do Senhor seja proclamado em todas as nações. Amém. E aí por fim, né? E a gente tem que guardar isso. Missões não é tarefa de um indivíduo, é tarefa da igreja. Não é tarefa de missionário, não é tarefa de uma pessoa ou de outra, é tarefa toda a igreja, ela está chamada para esse trabalho, para levar o evangelho até o fim da terra. E aí a gente entra na terceira coisa: além de ter essa consciência missionária, a gente precisa ter uma vivência missionária. Eu tenho uma frase: missões se fala muito, né? Se fala assim, que missões se faz com os pés dos... Já viu essa frase? Já ouviu essa frase aqui, né? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com a mão dos que contribuem, né? E eu já falo que é mais do que isso. Missões se faz com a vida inteira da igreja toda. A grande pergunta não é assim: será que eu tenho um chamado missionário? Não é essa a pergunta. Essa pergunta ela é fora de foco. A pergunta é: qual é o meu papel? Qual é o meu caminho para que eu ajude que o evangelho de Deus, a palavra de Deus, a redenção de Deus chegue até os confins da terra? Glória a Deus. Qual é a minha parte, Senhor? Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Porque eu vou dizer, você não precisa ir lá para o outro lado do mundo, não. Aqui o Senhor é poderoso para usar a sua vida naquilo que Ele quer. Você sabe que um dos maiores inspiradores de missão no mundo era um pastor que ele foi para missões, ele amava missões. E aí ele foi para missões, e assim com aquela vontade, sabe o que aconteceu? No campo missionário ficou doente, teve que trouxeram ele de volta para casa. Aí ele não, preciso voltar para o campo missionário. Ele orou, tal, daqui a pouco melhorou de saúde, foi para o campo missionário, ficou doente de novo, trouxeram ele de volta para casa, né? E aí ficou mais um tempinho, melhorou, foi para o campo missionário, ficou doente de novo, trouxeram o coitado de volta para casa. Quando ele foi a quarta vez, o médico falou: você vai morrer, não volta mais. Mas eu amo missões. Eu amo missões. Missões é o coração de Deus. O que a igreja tem que fazer é missões. Sabe o que ele fez? Ele foi ser pastor, mas foi ser um pastor com uma visão missionária. E só a igreja dele sozinha mandou mais de 800 missionários para o mundo. Glória a Deus. Então não importa aquilo que você vai fazer, né? Aquilo que você vai fazer, mas se você for uma pessoa apaixonada por missões, se você for uma pessoa que tem consciência de que você tem que contribuir para que o nome dele chegue até os confins da terra, você não vai ficar acomodado, não. Você vai se levantar e Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida, né? De uma maneira ou de outra, você vai ser um instrumento para que o nome dele. Importante que você é apaixonado, você tem uma consciência. Vou estar aqui lembrando de um casal lá no Vale, que eles não são missionários, mas eles construíram a casa dele, uma casa muito bonita. Ele fez um quarto, mas um quarto muito bom. Para que esse quarto? Esse quarto aqui é para quando os missionários vierem, eu vou hospedar eles aqui. Gente, é tão bonito o quarto que eu fiquei com vontade de ser missionário só para poder ficar naquele quarto lá, né? Mas o que eu quero dizer assim, o seu coração está lá. Quantos missionários eles gostariam de só ouvir mandar um WhatsApp para ele, fazendo uma oração por ele, receber uma palavra de exortação, que em nome de Jesus você participe deste grande mover de Deus no mundo. Glória a Deus. Eu falo assim, né, que lá, todo ano tem uma conferência missionária. Eu falo assim, a coisa que eu mais amo na conferência missionária não são as mensagens, são os missionários. Poder conhecer a história deles, poder convergir. É cada história assim linda, maravilhosa, de pessoas que você jamais poderia imaginar. E essas pessoas estão fazendo missões.
E aí alguém perguntou assim, para mim e para minha esposa, se Deus chamasse a gente para ir a algum país, a gente iria. Eu falei, claro, eu sem nenhum problema a gente iria, não tem nenhum problema, eu estou entregue a Deus, mas eu não acho que esse é o que Deus quer de mim, mas isso não me impede de contribuir, de fazer com que missões se mova. Eu falo assim, quando eu encontro uma pessoa que tem chamado missionário, eu posso não ir para um campo, mas se eu sei que ele tem, eu vou empurrar ele, pode ter certeza, né? E aí esse aqui eu quero contar 2 testemunhos aqui. Esse aqui é um dos livros que eu escrevi, Pés Formosos, das Ruas às Nações. Por que esse livro tem esse nome? Pés Formosos das Ruas às Nações. Ele conta a história do Jesuel Alves. E o Jesuel, ele ia me mandando, é uma coisa tão forte, gente, ele ia me mandando a história dele, escrevendo, não sabia escrever, e eu pegava a história dele e transformava a história dele em livro, né? Mas eu chorava, né? É um livro assim que é difícil você ler e você não chorar. Eu fui numa conferência missionária lá no Rio, aí falei do livro, e aí quando foi no dia seguinte, um irmão me procurou e falou assim, pastor, não fala para ninguém não, eu estou no 2º capítulo do livro, já estou chorando, né? Aí eu subi no púlpito e já falei, tá vendo aquele irmão ali, está no 2º capítulo do livro, já está chorando, né? Mas você chora. Eu tive alunos que eles leram o livro, foram impactados, foram meus alunos, foram para campo missionário. O Jesuel era um menino de rua, que quando a mãe morreu, os irmãos expulsaram ele de casa, e ele viveu na rua muito tempo, endemoniado, com vício, tudo. Uma família pegou, acolheu ele, levou para casa, ele se converteu, se libertou, e um dia ele estava num culto de missões, e aí fizeram um apelo, quem quer ser missionário? Aí lá vai o Jesuel vai para frente lá, se entrega, ele era um menino, um jovem ainda, se entrega para missões, vai ser missionário. Quando ele sai dali, e aí onde você precisa entender, Deus é poderoso para usar nossa vida, quando nós entregamos nossa vida a Ele, glória a Deus. Você não consegue imaginar o que Deus é capaz de fazer com a sua vida, quando você entrega a sua vida a Ele. Aí o Jesuel saiu dali falando para todo mundo, eu vou ser missionário. Aí o pessoal fala assim, mas você não sabe nem ler, nem escrever, você vai ser missionário? Eu vou ser missionário. Aí ele teve conhecimento do Vale da Bênção, que tinha um curso de missões lá, e aí ele pede para a irmã dele de criação escrever uma carta, a carta dele era assim, né? Irmãos, é o seguinte, eu quero ser missionário, eu não sei ler nem escrever, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, mas eu queria ser missionário, vocês me ajudam? Vocês me dão um curso? E aí veio a resposta para ele, não, a gente tem condições de dar o curso para você, está difícil dar esse curso para você, a gente não tem agora recurso para dar bolsa, tal. O que ele fez? Ele não ficou contente, ele arrumou uma mochilinha, descobriu onde era o Vale da Bênção, pegou o ônibus, foi lá para o Vale da Bênção, chegou lá com a cara e a coragem, para o fundador do Vale da Bênção, né? E ele pega e fala para ele assim, eu tinha mandado uma carta aqui, eu não sei ler nem escrever, eu não tenho dinheiro para pagar o curso, mas eu quero ser missionário, posso ficar? Ah, pastor, bom, já que você está aqui, só que é o teu desafio, você vai ter que trabalhar para pagar o seu curso, você vai ter que terminar os seus estudos para ler e escrever, e você vai ter que fazer os seminários, está disposto? Não, eu vou. E ele fazia tudo isso, e ele fala assim, que lá tem um lago lá no Vale da Bênção, ele ia lá e ele ficava orando naquele lago, e ele disse que Deus falou para ele, eu vou fazer de você um missionário, eu vou fazer de você um missionário. Só que ele era uma pessoa tão limitada, deixa eu também falar isso aqui para você, nós somos limitados, nosso Deus é ilimitado, amém. E aí ele era tão limitado que tiraram ele do curso, falaram, você não consegue acompanhar, mas você fica trabalhando de voluntário aí, e aí você vai ser missionário. Aí ele ficou lá orando, Senhor, o que vai ser da minha vida? Aí um dia chegou um missionário lá do Peru, conversou com ele, falou assim, então vou fazer um desafio para você, se até tal data você for lá para Lima, no Peru, eu vou levar você para missões, né? Aí ele chegou lá para o pastor Jonathan, que é o fundador do Vale, pastor, ele falou que se eu estiver lá até tal data em Lima, no Peru, ele vai me levar para missões, só me manda, só me envia. Eu falei, não posso, você não está preparado, Ele ficou, e agora? E aí ele pegou e foi orar. Ele disse que ele orou, e ele falou assim, Deus, se o Senhor me der o recurso para eu ir para o Peru, eu vou para eu ser missionário, né? Aí ele disse que ele orou, um dia ele estava num culto assim, aí ele falou que tinha um irmão lá que nem gostava dele, foi esse irmão que nem gostava de mim, esse irmão chegou perto de mim, colocou um negócio no meu bolso, e falou assim, o Senhor mandou eu te dar isso, né? E aí, o que vocês acham que tinha lá no bolso, que colocou no bolso? O dinheiro da passagem para ele ir para o Peru, glória a Deus. Estou procurando os irmãos desses assim que não gostam de mim também, tá, gente? Estou procurando.
E aí, só que não resolvia a questão. Aí ele conversando com a mãe de criação dele, eu falei assim, vou fazer, crente tem uns negócios doidos, não faz isso em casa não, gente, mas aconteceu com ele. Ele falou assim para a mãe dele, mãe, como é que eu vou para missões? Eu não tenho uma igreja para me enviar, não tenho um pastor para me enviar, eu preciso de uma igreja para me enviar, como é que eu vou? Aí a mãe dele se colocou em pé assim, olhou para ele e falou assim, meu filho, eu também sou igreja de Jesus, eu te envio em nome de Jesus. Aí ele chegou lá, pastor, eu vou de qualquer maneira, só que eu queria que o senhor me abençoasse. Eu, pastor, bom, já que você vai mesmo, vamos orar, vamos abençoar você. Aí falaram assim para ele, tá indo um grupo até a Bolívia, de lá eles vão entrar na Bolívia e você segue o caminho lá para o Peru. Aí ele disse que quando chegou na fronteira do Brasil com a Bolívia, que ele começou a escutar o pessoal falando espanhol, já uma língua diferente, e já pensou em desistir. Aí do nada veio o irmão, colocou a mão no ombro dele e falou assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aí não teve jeito, ele foi. Eu não vai dar tempo de contar tudo, não, porque eu não quero falar da minha sogra. Tem que dar tempo de falar da minha sogra. Aí o que ele fez? Ele foi lá e tem uma história que ele conta, tem muitas histórias no livro aqui, tem uma história que ele conta que está numa cidadezinha lá, e não sabia nem o que ele ia fazer direito, né? E aí está numa cidadezinha lá, e lá tinha uma igreja católica, capelinha católica abandonada, né? O que ele fez? Foi lá, lavou a igreja que estava aberta lá, lavou a igreja, pintou as portas, cobriu o santo lá e começou a pregar. Na igreja católica, começou a pregar e começou a vir gente. Ele disse que o pessoal fala assim, nossa, esse padre pega bem, né? E aí ele vai pregando lá, gente se converteu, batizou gente. Aí daqui a pouco a igreja católica da cidadezinha falou, tem um pastor lá que invadiu a igreja lá e está usando a igreja lá. Aí ligou para o delegado prendeu ele, foi preso. Passou 2 dias na prisão, quando ele sai de lá todo apavorado, liga para a mãe dele, mãe, eu vou embora porque eu fui preso. Você não vai embora coisa nenhuma, meu filho, eu estou orando por você e Deus vai fazer a obra na sua vida. Para encostar a história que eu quero falar da minha sogra, hoje o Jesuel, ele vai para os Estados Unidos falar de missões. Hoje o Jesuel, ele vai para a Europa falar de missões. Hoje o Jesuel tem um centro de treinamento missionário lá na Guatemala, amém? Sabe por quê? Porque um dia ele falou para o Senhor, eis-me aqui, glória a Deus. Nem todo mundo vai ser menino de rua não, nem todo mundo vai ter um centro de treinamento missionário, mas você pode participar do mover de Deus, para que a palavra dele chegue até os confins da terra, glória a Deus. Deus quer usar toda a sua igreja, Deus quer usar você. E aí tem que falar com a minha sogra, para dar tempo, queria que desse tempo para falar minha sogra. Minha sogra morou com a gente assim, os 10 últimos anos da vida dela, morreu com 89 anos, não tem aquele pessoal idoso assim, que cheio de saúde, cheio de vitalidade, que você olha assim para aquela pessoa, você quer chegar naquela idade assim, ter aquela saúde que a pessoa tem, não tem isso assim, né? Minha sogra não era assim, era muito doente, né? Minha sogra era muito doente, eu vi minha sogra, eu fui muitas vezes lá no hospital e o médico desenganava, assim, o médico desenganava a minha sogra, né? Daqui a pouco ela desenganava o médico e ia para casa. A velhinha era triste, ela rasgava a receita e ia comer pimenta, gente. Era um negócio assim, né? Aí um dia, eu lembro assim, bem desse caso assim, o médico pegou e falou assim, tudo que precisava fazer, a gente já fez, não tem jeito. Aí tá. Aí eu peguei e falei, bom, vou chamar a família, né? Eu tenho muito filho, neto, né? Aí chamei a família, aí veio todo mundo lá visitar ela ficou tão feliz, ficou boa, voltou para casa. E aí quando ela voltou para casa, ela falou que teve um sonho, que nesse sonho ela estava atravessando uma linha e Jesus falou para ela voltar, né? Que ele tinha uma obra para ela, e mais, que ela ia pregar para os muçulmanos, né? Que Jesus ia usar ela para pregar para os muçulmanos. Ai, meu Deus do céu, né? Aí o que acontece? Ela tem uma filha que casou com um jordaniano, foi morar na Venezuela, numa comunidade islâmica, e essa filha dela se tornou islâmica. E eu falei, ela deve ter ficado com consciência pesada, né? E aí, gente, o meu trabalho era tentar tirar isso da cabeça dela.
né? Aí até assim, né, aquela senhorinha, né, ali, eu lembro que na época eu não morava ainda no Vale da Benção, morava lá no litoral, e aí eu fui para o Vale da Benção, ganhei um livro chamado Como Evangelizar Muçulmanos através do Alcorão. Ela leu o livro 5 vezes, tá? Para você ter ideia. Ela era uma pessoa assim, ela leu a Bíblia 35 vezes, ela era uma mulher assim, com todas as limitações físicas que ela tinha, era uma mulher assim de Deus, para você ter ideia, ela com 86 anos, arrumou uma discípula de 90, gente. A vizinha, é verdade, a vizinha não sabia ler, ela ia uma vez por semana, ela lia a Bíblia para a vizinha lá, né? Uma pessoa assim, demorava meia hora para caminhar até a igreja, mas ela ia, né? Ela ia, uma quadra, mas ela ia lá, né? E aí, e eu ficava tentando tirar aquilo da cabeça dela. Às vezes eu levava pedido, não, a gente chamava de manhada. Não, manhada, a senhora ora por eles, que tá bom, ora por eles, tá bom. Não, orar não, Jesus quer que eu vá pregar para eles. Ai, meu pai do céu, né? Aí um dia, eu lembro assim, um dia que lá numa igreja ia ter um missionário do mundo islâmico lá, ela pediu para minha sobrinha levar ela lá, porque ela queria ouvir aquele missionário. Aí ela chamou o pastor presidente lá no Ministério Grande lá em Santos, chamou o pastor, falou, pastor, eu sou missionário. Falou, o Senhor me chamou para pregar para os muçulmanos, né? Aí eu falei assim, mas esse povo é tudo doido, não sei o que o pastor fez, gente. O pastor colocou ela em cima do púlpito e ungiu ela missionária para os muçulmanos, né? Falei, ai meu pai do céu, tentando tirar isso. Aí quando foi um dia, a minha cunhada lá da Venezuela ligou. Ela tem um filho, né, meu sobrinho, que ele é ministro muçulmano. E ele é um camarada altão, assim, quase 2 metros de altura, e ele ia para os Estados Unidos, aí eles mudaram, ele vinha para o Brasil para visitar as mesquitas aqui no Brasil. E aí essa minha cunhada ligou e falou assim, olha, ele está indo aí para o Brasil, mas não é para falar nada para ele. Quando os muçulmanos são assim mesmo, quando ele fala assim, não é para falar nada para eles, é para você não pregar para eles, E aí ele veio para o Brasil, ela estava na casa da minha cunhada, fui lá visitar ela, aí no caminho eu já encontrei os 2 muçulmanos, gente, quase, imagina ser com os homens assim, quase 2 metros de altura, umas barbonas, umas túnicas, né? Aí cumprimentei ele, já corri lá, porque eu falei assim, segurar a língua de sogra é difícil, eu preciso lá falar com ela, né? Quando eu cheguei lá, não, eu amarro minha sogra, tá, gente? A minha amar também, é só para dar o efeito aqui. Aí quando eu chego lá, que eu vou falar alguma coisa, ela fala assim, já é tarde demais, já fiquei 1 hora falando de Jesus para eles. E ela ficou mesmo. Eu queria estar lá na hora, ver a cara dos 2 ministros muçulmanos e ela falando de Jesus para ele. Depois que ela ficou 1 hora falando de Jesus para eles, o meu sobrinho olhou para ela e falou assim, vó, eu vou levar a senhora comigo para Venezuela. Com 88 anos, ela tirou o passaporte dela e foi lá para Venezuela para ficar 2 meses no meio de uma comunidade muçulmana. E lá, aí os muçulmanos, tudo que ia conhecer ela, vinha muçulmano de manhã, vinha muçulmano de tarde, vinha muçulmano de noite. Ela pregava para eles de manhã, à tarde e à noite, falava de Jesus para eles. E vou falar uma outra coisa, para às vezes você ficar pensando. Minha sogra, ela nasceu, porque eu falo assim, a obra de Deus na sua vida não vai começar, já começou, amém? Tem coisa que você não sabe, que você achou que era acaso, que você achou que era uma luta, mas era o Senhor preparando para a obra que Ele tem para você fazer. Porque ela nasceu na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, então ela falava tranquila, ela falava espanhol, e ela foi lá na Venezuela e falou em espanhol de Jesus para os muçulmanos lá durante 2 meses, glória a Deus. E aí ela voltou e assim, fico tão feliz, gente, eu quebrei a cara. Porque os nossos impossíveis são possíveis para Deus. E ela voltou falando assim, mas eu acho que eles não entenderam muito não, eu quero voltar lá, quero ficar mais 1 ano falando de Jesus para eles. Mas o Senhor a levou. E aí eu hoje, quando tenho oportunidade, eu compartilho o testemunho dela, porque você tem que saber, deixa Deus falar no seu coração, e não importa o que Ele quer de você, diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou. E um dia eu estava dando testemunho lá na igreja do Vale, pregando lá, e quando eu desci do púlpito, Deus falou assim no meu coração, que a fé dela era igual a fé de Abel, mesmo depois de morta, a fé dela ainda fala, né?
E aí eu tinha escrito para o autor daquele livro, que ela leu 5 vezes, contando a história dela. Quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail dele dizendo assim: olha, eu vou lançar, ele é um pastor que faz missões entre os muçulmanos em Bangladesh. E aí ele pegou e falou assim: olha, eu li o testemunho da sua sogra, eu estou para lançar uma 2ª edição, e eu quero que nessa 2ª edição, toda pessoa conheça o testemunho da sua sogra. E hoje todo mundo que lê aquele livro, na contracapa está o testemunho do que Deus fez na vida dela. Amém. E aí, já caminhando aqui para o final, eu quero que você pense, não interessa quantos anos você tem, não interessa, essa é a coisa, vou falar assim, a coisa que menos preocupa o Senhor, são as tuas habilidades, são os teus pensamentos. O que mais preocupa ao Senhor, é que você esteja entregue na mão dEle para sempre, para fazer aquilo que Ele quiser, para realizar aquilo que Ele determinar, para ser dEle. E aí eu quero só terminar dizendo isso aqui. Primeiro, se você ainda não está no projeto de Deus, se você ainda não conhece o Senhor, aliás, vou pedir para você ficar em pé, fica em pé aqui, fica todo em pé que eu já vou terminar isso aqui. Eu quero só fazer uma oração. Se você ainda não é de Deus, você ainda não conhece Ele, eu falei muita coisa que você não sabe, eu vou falar assim, às vezes você não sabe, mas uma coisa, você tenho certeza que o Espírito agiu na sua vida, você sabe que Jesus Cristo é o único Salvador, amém? Você sabe que você precisa do perdão dos pecados, você sabe que você não pode viver uma vida dele, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se você ainda não se apaixonou por missões, tá vendo? Já esqueceram, né? Missões! Então vamos lá. Se você ainda não se apaixonou por missões, que você se apaixone hoje em nome de Jesus. Se você ainda não tem uma consciência de que se você é igreja, você já está envolvido com missões, diga ao Senhor, eis-me aqui, amém? Se você não se envolveu, se envolva hoje em nome de Jesus. E eu, como eu disse, eu me apaixonei por missões ali com 18 anos, hoje eu ensino missões, hoje eu vivo, eu tinha mais detalhes para contar, mas não dá tempo, mas eu quero que você seja essa pessoa que vai se envolver com missões, que vai gastar a sua vida, para que o nome de Jesus chegue até os confins da terra. Que a sua vida vai dizer, Senhor, a minha vida é para isso, eu sei que você quer casar, mas você vai casar para que o nome de Jesus seja glorificado e chegue até os confins da terra, glória a Deus. Eu sei que você quer ser abençoado financeiramente, mas você vai ser abençoado financeiramente, para que o nome de Jesus chegue até os confins da terra, glória a Deus. Eu sei que você quer ser mãe de 12 filhos, mas você quer ter 12 filhos, para que o nome de Jesus chegue até os confins da terra. Aconteça o que acontecer, você quer isso para que o nome de Jesus chegue até os confins da terra. Então eu quero fazer esse apelo aqui, eu quero fazer essa oração, não vou demorar, mas se você quer reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Se você quer se apaixonar por missões, vem aqui à frente. Se você quer entender missões, vem aqui à frente. Se você quer se envolver com missões, se você quer romper uma barreira que até hoje está na sua vida, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, você sentiu? Vem aqui à frente para a gente orar por você. Vem aqui à frente, vem o primeiro, o segundo, pronto, já veio o primeiro, o segundo vai vir, o terceiro, tinha tanta coisa para vem aqui à frente, você quer, eu quero compreender, eu quero ter essa consciência missionária, que eu tenho essa paixão missionária, vem aqui à frente, pode vir, tenha vergonha não, vem aqui à frente, faça como Jesuel veio, nem ele imaginava o quanto aquele dia ia mudar a vida dele. Olha, falta falar tanta coisa aqui, de gente que se converteu aos 60 anos foi para campo missionário, está com mais de 90, está lá no campo missionário hoje que eu conheço, tá? Então vem aqui à frente, não importa a sua idade, não importa, vem aqui, eu quero entender mais, eu quero me envolver mais, eu quero saber o que o Senhor quer de mim em todo o seu projeto. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, em nome de Jesus, e deixa o Senhor mudar a sua vida. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, e eu sei, Senhor amado, que muitos, Senhor, que não vieram aqui, o coração deles está ali ardendo e apertado, mas eu quero orar por esses, Senhor, que deram um passo aqui à frente, ó Deus. É o Senhor quem determina todas as coisas na nossa vida, é o Senhor quem faz todas as coisas na nossa vida, ó Deus.
Opera segundo a tua grandeza, opera, Senhor, segundo a tua força e a tua graça. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, nessa igreja aqui, ó Pai, uma paixão por missões tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que esse lugar vai ficar pequeno, ó Pai. Ó Deus, que os obreiros serão poucos para dar conta daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ocorrer, ó Pai. Levanta, Senhor, pessoas improváveis, pessoas, Senhor, que talvez os outros olhem e falem assim, mas esse aí, ó Deus, eu oro, Senhor, nesta noite. O Senhor é nossa testemunha nessa noite, ó Pai. Os teus olhos estão, Senhor, passando por todo este lugar. Os teus olhos estão sondando todos os corações, ó Pai. Como está escrito, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Cumpre, Senhor, a tua obra e o teu propósito sobre cada vida e sobre cada coração, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Deus abençoe suas vidas, muito obrigado. Wilson, liga o violão, por favor.